professores, tudo bem? Hoje, na nossa continuação de tema sobre as funções executivas, nós vamos trabalhar dois conceitos. Nós vamos trabalhar sobre mediadores externos e sobre fala privada. E aí, em seguida, eu venho com mais algumas dicas, mais algumas sugestões de atividades práticas para estimulação das funções executivas em sala de aula, seja para a educação infantil ou para o ensino fundamental. Mediadores externos, como a gente já viu, são ferramentas que auxiliam as crianças a desempenhar tarefas. Sem essas ferramentas, elas teriam menor chance de sucesso na atividade. Então, pode ser objetos, pode ser figuras, é qualquer tipo de suporte externo que auxilie os processos mentais ou comportamentais da criança. Então, a primeira dica é: como introduzir um mediador? Então, sempre antes da atividade, apresente o mediador para a criança e explique a sua função, como, por exemplo, a plaquinha da orelhinha e da boquinha numa contação de história, como a gente viu num vídeo anterior, onde eu já expliquei como que poderia ser utilizado. Então, o mediador, ele deve ser simples e deve evocar, mostrar o seu significado. Então, é muito mais fácil, por exemplo, de entendimento para a criança eu usar uma orelhinha do que eu usar uma roda de conversa, né, uma ampla roda de conversa, onde tem uma criança falando, as outras prestando atenção, onde o significado se torna muito mais complexo. E esse significado aqui, ele se torna muito mais simples e acessível para a criança entender que o papel dela aqui é de ouvir, para que de fato seja atingido aquele objetivo que nós queremos, que é a criança prestar atenção durante a contação de história. A segunda dica quando utilizar o mediador externo. A gente só utiliza o mediador externo quando ele é necessário e em curtos períodos de tempo, quando realmente a criança precisa daquele suporte para executar aquela atividade. Por quê? Porque se o mediador for utilizado com muita frequência em sala de aula ou por longos períodos de tempo, ele acaba perdendo o seu significado. E a outra dica quando, o mediador torna-se desnecessário, até quando que ele é necessário. Então, quando a criança consegue executar algumas vezes aquela tarefa com sucesso, é sinal de que ela já internalizou esse suporte externo e que ela não precisa mais dele na realização daquela atividade. Então, ele acaba se tornando desnecessário. Então, um mediador externo, um suporte externo, ele não pode ser usado o tempo todo, em qualquer atividade. Ele tem que ser pensado, tem que ser planejado e usado com cuidado, com critério, para que realmente ele faça sentido para a criança e para que a gente consiga tirar os resultados do uso dele, para que ele não seja usado indiscriminadamente e aí a gente não terá o resultado que a gente espera. A fala privada é uma fala audível, uma fala em voz alta. Ela não tem nenhuma finalidade comunicativa. Ela é direcionada ao próprio indivíduo, ao próprio locutor. É quando eu falo comigo mesmo, por exemplo. Então, por meio da fala privada, a criança repete ou diz para si mesma o que ela deverá fazer em uma atividade. É como se ela estivesse dando um comando para ela mesma. Então, lembrando ou organizando os passos de uma atividade. Então, como que o professor pode incentivar essa fala privada nos seus alunos? O professor pode incentivar sendo ele mesmo o modelo. Então, quando o professor, por exemplo, vai realizar uma atividade na lousa para que os alunos vejam, o professor vai falando em voz alta, como se ele estivesse pensando em voz alta aquilo que ele está fazendo. Essa é uma forma de incentivar os alunos. E o professor também pode incentivar os alunos fazendo com que eles façam o autoquestionamento, que é quando a gente faz perguntas para a gente mesmo com o objetivo de organizar os nossos pensamentos, o passo a passo daquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando eu me pergunto,
o que eu devo fazer agora, o que eu devo fazer primeiro, que materiais que eu vou utilizar agora, ou que atividades vêm em seguida. Então, sempre que a gente fala em voz alta para a gente mesmo, é uma forma de a gente organizar melhor as nossas ideias e se planejar melhor para as ações futuras, para os próximos passos que a gente tem de fazer. E quando que essa fala privada, ela se torna desnecessária? Essa fala privada, quando ela não é necessária, ela meio que desaparece naturalmente, espontaneamente, ela se torna implícita no pensamento. Mas tem momentos que, quando a gente necessita falar em voz alta, comunicar para a gente mesmo o que a gente está fazendo, ela é uma forma de nos ajudar na nossa organização. Mas caso isso vá se tornando um processo implícito, o professor não tem de se preocupar, é algo que naturalmente a criança já está lidando melhor, com a sua questão de organização, de planejamento, de flexibilidade, de memória, e não tem por que repetir para si mesmo em voz alta, mas de início, e dependendo também o nível de complexidade da atividade, é legal que a gente incentive essa fala privada nos nossos alunos. E a melhor forma, como eu falei antes, é a gente mesmo sendo o modelo dessa fala privada para eles. As sugestões de atividades que veremos hoje, elas têm como objetivo principal estimular a organização de ideias e o estabelecimento de planos e de objetivos a partir de estratégias usadas no dia a dia de sala de aula. A atividade do calendário, ela tem como objetivo estimular habilidades de organização e planejamento e estimular habilidades de estabelecer e cumprir objetivos. O calendário ele pode ser utilizado para marcações de objetivos diversos, como trabalhos escolares, atividades, datas festivas ou qualquer outra data que o professor e a turma considerem importante. Então, o foco aqui é que toda e qualquer marcação no calendário deve ser feito junto com as crianças. Esse é o foco principal e talvez o diferencial do que você já costuma fazer em sala de aula. Então, o que eu enfatizo aqui é um dos conceitos que a gente já trabalhou num dos vídeos anteriores para a estimulação das funções executivas, que é o conceito do envolvimento e do engajamento. Então, sempre que o calendário for utilizado, ele deve ser feito com as crianças participando do processo. Então, não vale só o professor ir lá marcar e depois lembrar as crianças, não, a marcação deve ser feita junto, rever as datas deve ser feita junto. Então, todo início de aula se sugere que o professor vá até o calendário, visite o calendário e veja se para aquele dia tem alguma atividade importante para ser cumprida, junto com as crianças. E aí, ao final do dia, o professor também visita o calendário, veja se aquela atividade do dia foi cumprida e se tem alguma atividade marcada para o dia seguinte, ou para o final daquela semana, ou para a semana seguinte, ou para o mês seguinte. Então, o calendário ele é uma ferramenta extremamente útil para objetivos tanto de curto prazo como de longo prazo. E o foco aqui, que o que eu trago, na verdade, só para enfatizar, que eu acredito que muitos de vocês já utilizam o calendário em sala de aula, é isso, de que ele não pode ser um instrumento que fica apenas lá na parede, que eventualmente o professor olha individualmente para ver alguma data importante lá marcada. Então, o calendário deve ser praticado diariamente em conjunto com toda a turma. Os organizadores gráficos têm como objetivo desenvolver habilidades de organização de ideias, de estabelecimento de objetivos e de planejamento de tarefas. Então, o que são os organizadores gráficos? São estratégias que o professor pode utilizar para ajudar os seus alunos quando eles precisam desempenhar tarefas complexas, quando eles precisam desempenhar tarefas que possuam várias etapas. Então, vamos imaginar que para o Dia das Mães, vocês vão confeccionar um vasinho com flores. Então, você pode se utilizar dessa atividade
para auxiliar que seus alunos tenham organização de ideias e que se planejem. Então você vai perguntar para eles: o que nós faremos? Ah, nós faremos um vasinho de flores para o Dia das Mães. Esse é o objetivo. Então, depois que o objetivo maior está definido, tente delimitar as etapas. Como nós podemos dividir essa tarefa aqui em tarefas menores? Ah, podemos primeiro fazer o vasinho e depois podemos fazer as flores. E em seguida tente especificar cada uma das atividades. Ah, para fazer o vasinho, nós vamos precisar recortar um papel no formato do vaso. Para fazer as flores, nós vamos precisar dobrar papel crepom e depois colar as florzinhas no palito. Então, olha só como essa tarefa, que ela tem várias etapas, ajuda a criança a manter a visão do todo, ao mesmo tempo em que ela vai se engajando em atividades menores. Então, aqui, o que eu enfatizo é que não adianta o professor criar esse esquema mental, esse organizador gráfico e só colocá-lo disponível para que as crianças o sigam, né? O interessante disso é que as próprias crianças vão pensando em como elas podem ir delimitando as etapas e tornando essa tarefa grande em pequenas partes para que elas consigam realmente estimular e desenvolver essa questão de organização de ideias, de estabelecimento de objetivos, de planejamento de tarefas. Então, o organizador gráfico, sempre que você tiver uma atividade que ela é um pouco maior, que ela é feita em etapas, você esquematizar isso num cartaz ou mesmo no quadro, junto com as crianças, e cada passo diferente que vocês irem fazendo, volte ao organizador gráfico, visite ele de novo, mostre à criança o que você já fez, o que ainda falta fazer, em que parte vocês estão, e depois, quando formar o todo, você pode revisar para que as crianças vejam toda essa questão de revisão, de avaliação da conduta, de automonitoramento, de todas as etapas que elas concluíram para chegar naquele resultado final. Checklists ou listas têm como objetivo estimular a organização, o planejamento e o automonitoramento durante a realização de uma atividade. Então, o que são checklists? São listas de atividades a fazer ou listas de checagem, aquelas que nós utilizamos para nos certificar de que cumprimos todas as etapas de uma tarefa. Então, o ideal é que cada criança faça a sua própria listinha. Então, não tem problema se a criança ainda não sabe escrever. Ela pode se utilizar de desenhos, por exemplo. Então, como funciona? Sempre antes de iniciar a atividade, a criança faz a sua lista. Isso já vai engajar processo de planejamento. Por quê? Porque a criança vai ter que pensar antes e verificar tudo que ela precisa para executar a atividade, para conseguir fazer a listinha dela. Durante a execução da atividade, a criança fica de olho na lista, se utiliza da lista também durante o processo, para não deixar de fora nenhum passo, nada do que ela precisa, né, nenhuma das tarefas que ela precisa executar. E quando a criança termina a atividade, ela retoma também a lista novamente para um processo de revisão e de automonitoramento, certo? A lista, a gente ainda pode fazer um processo de reflexão depois de fazer a atividade usando a listinha. Perguntando para as crianças, né, foi importante nós termos usado a listinha? A listinha nos ajudou? Ela fez com que a gente lembrasse de tudo? Como que a lista funciona? Por que ela é importante? Enfim, várias perguntinhas que vão fazer as crianças perceberem qual a importância de se utilizar da lista. Então, a listinha, ela pode ser empregada em diversas situações. Então, aqui eu vou citar 3 exemplos. Ela poderia fazer uma lista de lição de casa, então a criança leva para casa uma listinha de quais as tarefinhas, de tudo aquilo que ela precisa fazer quando ela for para casa. Eu posso fazer uma lista de materiais, então quais são os materiais, por exemplo, que a criança precisa trazer no dia seguinte para execução de uma atividade diferenciada que o professor vai fazer. Ou ainda, eu posso me utilizar, por exemplo, de uma lista em relação a um projeto.
Então lá eu vou escrever todas as etapas do projeto que depois ele vai ser executado. Essa atividade se chama Aprendendo a Lidar com Objetivos de Médio e Longo Prazo, e ela tem como objetivo estimular as habilidades de auto e de heterorregulação durante um período prolongado de tempo, sempre mantendo em mente um objetivo. Então, como funciona? No início da semana, sugira que a turma escolha uma atividade extra que eles gostem e que eles queiram muito, como, por exemplo, uma hora de parque, ou um filme com pipoca, ou um piquenique, e combine que a turma é o seguinte: se durante a semana eles realizarem todas as atividades previstas, ao final da semana, por exemplo, na sexta-feira, eles terão direito a essa atividade extra escolhida. Você pode, inclusive, se utilizar do calendário para fazer essa marcação. A regra deve ficar bem clara, que eles só terão direito a essa atividade extra caso eles cumpram toda aquela atividade, as atividades previstas da semana. Então, isso vai estimular com que os alunos regulem o seu próprio comportamento, bem como regulem o comportamento dos colegas. Então, durante a semana, vale ir lembrando eles da regra combinada e vale também ir dando um feedback para eles de como está o desempenho, né? Vocês estão indo muito bem, estão realizando todas as atividades com capricho, tá bem legal. Eu acho que se continuar assim, vocês vão ganhar aquela atividade extra ao final da semana. Ou ainda, gente, hoje a gente está um pouquinho atrasado, ainda faltam 3 atividades para a gente cumprir toda a nossa rotina do dia de hoje. Se a gente não terminar, acho que a gente não vai ganhar aquela atividade extra ao final da semana. Então, o ideal que você pode, o tempo para a realização dessa atividade, a gente sugere uma semana. Mas para iniciar, você pode iniciar com períodos mais curtos, por exemplo, 3 dias. Então, se a gente cumprir todas as atividades hoje e amanhã, depois de amanhã nós vamos ganhar atividade extra escolhida. E conforme os alunos forem tendo mais manejo nessa questão do tempo e do comportamento, a gente vai espaçando um pouco mais o tempo. Eu só não sugiro que faça, por exemplo, em tempo muito curto, como, por exemplo, um dia. Porque se a gente fizer todas as atividades hoje, amanhã, ou final do dia ainda, ou se a gente fizer todas as atividades do dia, ao final do dia a gente vai ganhar uma atividade extra. Por quê? Porque vai ficar muito evidente aqueles alunos, às vezes 2 ou 3 alunos que não concluíram as atividades e que por isso, como a professora tem que cumprir o que ela prometeu, ela não vai fazer atividade extra. Isso pode acabar gerando conflito, pode acabar gerando divisões na turma. Então, sempre espaçar de 3 dias em diante. E conforme a gente vai espaçando mais, essa premiação pode vir ao final de uma semana, pode vir ao final de 2 semanas, ou até de um mês, né, conforme a idade dos meus alunos e conforme aquilo que foi a atividade extra escolhida. E a última atividade de hoje, ela se chama Aproveitando o Tempo de Sobra, que tem como objetivo estimular o pensamento reflexivo e também estimular a tomada de decisão diante de uma situação de escolha. E vai ainda trabalhar também o controle inibitório e a autorregulação. Então, você vai colocar os seus alunos, as suas crianças, diante de uma situação de escolha em que elas terão que pensar sobre algumas condições. Para essa atividade, reserve 20 minutos do final da sua aula para fazer essa atividade. Então, você vai chegar para a sua turma e você vai dizer o seguinte: pessoal, nós temos aqui uma escolha a fazer. Sobrou um tempo hoje e nós teremos que optar entre brincar 10 minutos agora ou então não brincarmos agora e brincarmos 30 minutos no final da semana, lá na sexta-feira. Então, você pode, inclusive, fazer um desenho para que as crianças consigam ver, né, de forma mais clara essa questão do tempo, consigam visualizar. Então, nós podemos brincar 10 minutos agora, ou nós podemos brincar 3 vezes mais, 30 minutos na sexta-feira. Caso elas optem por brincar na sexta-feira, esses 10 minutos aqui você vai usar para outra coisa, ou para organizar a sala, ou simplesmente para esperar. E aí, coloca os prós e os contras para os seus alunos, para fazerem eles refletir sobre a escolha.
ah, seria tão legal brincar agora, a gente não precisaria ter que esperar. Mas 10 minutos também passa tão rapidinho, a gente nem aproveitaria talvez toda a brincadeira. Será que não vale a pena esperar e brincar bem mais na sexta-feira? E aí, independente da decisão da turma, você deixa essa decisão a critério deles. E talvez você tenha que fazer uma eleição para que eles possam votar. Então, inicialmente, a gente começa com um tempo menor. Vamos brincar 10 minutos agora ou vamos brincar 30 minutos amanhã? E conforme a capacidade deles de esperar vá nivelando, vá aumentando, a gente pode espaçar um pouco mais esse tempo. Então, vamos brincar 10 minutos agora ou vamos brincar 30 minutos na quarta-feira, ou na sexta-feira, ou na próxima semana. Então, conforme a capacidade, você perceba que a capacidade deles de esperar, essa questão de autorregulação, do controle inibitório está melhorando, está se nivelando, você pode ir espaçando um pouquinho mais essa questão do tempo. Então, essa é uma atividade bem legal, que faz eles trabalharem, né, sobre o próprio controle do comportamento, até mesmo das emoções que estarão envolvidas aqui, a questão de consenso, de chegar numa opinião comum de toda a turma, de às vezes a gente abrir mão de um prazer imediato, né, olha só o controle inibitório, para eu depois ter uma recompensa maior lá na frente. Então, uma coisinha bem simples, bem lúdica, né, bem tranquila, que não exige material nenhum, mas que vai estar trabalhando capacidades e habilidades bem importantes aí para desenvolver nas nossas crianças. E dá para fazer tanto com as crianças pequenas da educação infantil, como eu posso muito bem jogar uma questão de escolha assim também para um aluno meu lá de 5º ano, 6º ano, né? Às vezes é um filme que eles queiram assistir, às vezes um outro passeio um piquenique, ou qualquer outra atividade que seja bem do interesse deles, mas que a gente trabalha com essa questão da capacidade de saber esperar e de pensar, né? Decidir qual escolha vai ser melhor.